Olá, meninas! Olá, agora deu certo. Que delícia! Tudo Temos bem? tudo bem? Tudo e Que você? bom! Conexão direta aqui, São Paulo, Orlando. Que ótimo que vocês conseguiram se reunir aí, hein? Olha, não foi fácil, mas a gente conseguiu dar um tempo e juntar. Que ótimo, muito bom. Queria estar aí com vocês, estou com uma certa inveja. Então vem logo. Não Eu vou, demora. em breve eu estou por aí. Eu voltei dos Hamptons agora há pouco e agora eu vou ficar um pouquinho aqui em São Paulo para curtir um pouco o filho, a família, mas em Aham, breve estou por aí de novo. tá ótimo. Vamos falar aqui sobre financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Aline, super bem-vinda aqui. A Gorete já está comigo há muito tempo, então todo mundo conhece ela. E a Aline está chegando agora, super bem-vinda. A Aline é uma Obrigada. super especialista em financiamento imobiliário internacional. Conta pra gente um pouquinho, Aline, do que você faz. Ok. Eu sou licenciada no estado da Flórida e, aliás, em outros estados também. A gente é como se fosse um agente financeiro. Mas a gente não só busca o melhor financiamento para o cliente, como a gente auxilia ele no processo do começo ao fim. Cada cliente tem seu perfil, a gente tem acesso a vários programas diferentes para encaixar aquele cliente com o melhor financiamento. Muito legal, muito bom. Essa a figura do broker de financiamento, né, do representante de Aham. financiamento, é uma figura que o brasileiro não está acostumado Uhum. e é super relevante no processo de aquisição de imóveis. É, Gô, você, a maioria das pessoas já conhece, mas para quem não conhece, se apresenta também, por favor. Ei, pessoal, você que nos segue, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui finalmente podendo conversar um pouquinho mais com vocês e falar de um tema que é super importante, que é o financiamento. A maioria dos clientes chegam até a gente e sempre com essa dúvida, né? Como é que eu compro aí? Como é que a gente valida um financiamento? E então é isso. Eu trabalho também com a Aline já há algum tempo. A Aline é excelente, ela assim é uma expert mesmo do financiamento. Assim, o bom de falar o português também, porque quando o americano quer ver a documentação, é complicado a gente Uhum. explicar para o brasileiro em inglês qual é a documentação que eles estão pedindo. Então, assim, a Aline facilita muito a minha vida, super muito. Que ótimo, que bom, né? A gente poder contar com um time tão qualificado aí para os clientes que têm interesse em investir nos Estados Unidos e agora contando com a hipótese do financiamento de uma Uhum. forma tão clara, né? Durante esses dias que comentei que nós faríamos essa live, um monte de gente me procurou e falou, pô, que bacana que vocês vão falar sobre esse tema, porque é um tema tão cheio de detalhes, né? E que Exatamente. pode ser super feliz, como também pode ser um tema infeliz na Pode contratação. ser traumático, né? Pode ser traumático. Traumático é a palavra certa. Pode ser traumático. É As pessoas verdade, é realmente verdade. podem ficar apavoradas, né? Sim. Mas por isso a importância da gente ter essa comunicação com o cliente para facilitar, para esclarecer, porque não é um processo, não é um bicho de sete cabeças. Mas tem que ter uma pessoa ali ajudando, que entende como que é a Uhum. renda do brasileiro, como é a movimentação de extrato bancário, tudo isso é bem importante. Sim. Não, sem dúvidas. Aline, eu vou detalhar um pouquinho mais do que você faz para quem ainda não compreendeu, mas daí você vai me corrigindo, tá? Tá. Então, a Aline é uma broker de financiamentos, é uma figura que vai entender a necessidade de financiamento daquele comprador e Uhum. vai alocar aquela necessidade no melhor banco, pensando em taxa de juros, em prazo, em característica do comprador. Basicamente, acho que é Perfeito. essa uma explicação assim, longa história curta de qual Aham. é o papel do broker de financiamento.
Sim, exatamente. A gente vai buscar o melhor financiamento de acordo com o perfil. Porque aqui, a maioria dos bancos que a pessoa vai lá depositar o dinheiro não são bancos que fazem tudo quanto é tipo de financiamento. Então, a gente tem acesso a investidores, bancos, de certa forma, vários diferentes. A gente pega o perfil daquele cliente. Aí tem o banco A, B, C. Tem os que qualificam para vários. Aí dentro disso a gente joga opções diferentes para o cliente. Aquele que quer dar mais entrada, menos entrada. Uhum. E assim vai. Legal. É. Pode falar, Gô, desculpa, te cortei. Então, Leandro, eu acho que para a gente tornar isso de uma maneira simples, é assim, existem vários bancos, né? E tem bancos que têm mais um perfil para empréstimo e bancos que têm outros perfis para empréstimo. Então, o que a Aline faz, ela cria esse perfil, ela cria um arquivo em nome daquele cliente e pega as características, se ele é um empresário, se ele é um autônomo, se ele tem um holerite mensal. Então, assim, ela cria um perfil. Uma vez que esse perfil está criado, ela cria uma pasta e apresenta essa pasta para diferentes bancos ou financeiras. E aí ela vê quem está interessado naquele cliente, e aí é que ela vai analisar qual é a melhor oferta que ela tem naquele momento naqueles bancos. Uma vez que ela definiu qual é a melhor opção, aí é que ela apresenta para o cliente. Legal, legal, legal. É Muito bom. muito legal, um trabalho excelente. E não termina aí. Porque não é só, aqui está seu banco. Depois disso, que entra em contrato, tem todo o processo que a gente pega na mão do cliente, entre escolher seguro, entre várias outras coisas que acontecem durante. É todo um processo. Legal. Muito bom. Eu vou seguindo aqui com algumas perguntas, tanto que eu tinha para fazer para vocês, quanto que a gente recebeu. Nos últimos dias, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram da Castanha Martorani, e muita gente foi mandando perguntas. Então, a primeira pergunta, acho que daí para a Goretti, é qual é a importância da pré-validação do potencial de financiamento de um cliente no processo de compra, antes de começar as buscas pelo imóvel? Tenta explicar para a gente um pouquinho da importância desse passo antes de começar a busca, que a maioria dos compradores nem leva em consideração por desconhecer de fato, né? Eles nem sabem disso. Eles não sabem que a gente pode pré-validar aquele cliente. E é super importante, Leandro. É muito bom que você tenha feito essa pergunta. O que acontece? É frustrante para o cliente e é frustrante para a gente começar a mostrar imóvel. A pessoa se apaixona pelo imóvel, quer aquele imóvel e descobre que não tem uma capacitação financeira para adquirir. Então, a melhor coisa, e também para facilitar, como a Aline diz, é um processo. Para a gente facilitar esse processo, a pré-qualificação significa a Aline passa uma relação da documentação que ela precisa analisar. Okay. Aí o cliente manda, ele pode perder um dia, uma semana, um mês, tá tudo bem, porque nós temos esse tempo. Uma vez que ela recebeu toda essa documentação, ela vai conseguir analisar e ver qual é a capacitação financeira daquele cliente. E ela vai me dizer, olha, Goretti, esse cliente qualifica para 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Não significa que o cliente precise comprar um imóvel de 1 milhão. Significa que ele tem um crédito aqui nos Estados Unidos pré-aprovado para 1 milhão, o que é excelente. Então, aí a gente consegue monitorar os melhores imóveis e mandar para o cliente. Mas é mais que isso, né, Aline? De verdade é mais que isso, porque mesmo que ele demorou essa uma semana, um mês para juntar a documentação, ele sabe que aquela documentação é o que ele vai ter que apresentar quando a gente efetivamente tiver o imóvel. Então, ele só vai atualizar. Ele não precisa mais quebrar a cabeça de falar, nossa, o que ela vai me pedir, eu não tenho, ou eu tenho que buscar porque eu não tenho. Não, ele já tem. Ele só vai atualizar. É um extrato atualizado, é uma conta atualizada, é uma explicação do banco atualizada. Então, facilita demais. E até porque,
antes de dar oferta na casa efetualmente, a pessoa tem que ter a carta de pré-aprovação, que é o que a gente Também. chama aqui. Uhum. Ou a pessoa prova que tem o dinheiro para pagar à vista, ou Tá. essa carta de pré-aprovação. E Aline, aproveitando então, quanto tempo leva, em média, esse processo de pré-aprovação do crédito do cliente? Uma vez o cliente me envia a documentação que a gente precisa, uma aplicação que a gente envia para o cliente, que é uma coisa simples, é fácil. Ok. Em menos de 24 horas a gente dá uma pré-aprovação. E rápido. junto com essa pré-aprovação, a gente sempre manda, quando eu recebo a documentação do cliente, eu vou ver, como a Gorete falou, quais são os programas, qual vai ser a entrada, o que eu acho que vai encaixar com o cliente e com o imóvel. Porque Legal. tem cliente que faz um financiamento com o programa A para o imóvel, o B para o outro, por causa da diferença de imóvel, de valores. Então, eu vou apresentar as melhores ofertas para o cliente e vou mandar carta de pré-aprovação com números, com uma estimativa com tudo para aquele cliente. Para ele ter uma ideia de quanto que vai ser a parcela, quanto que vai ser os gastos de fechamento, não só, estou aprovado para 1 milhão. Entendi. Então, vamos dizer, eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui na Castanheira Martorani quando a gente fala de imóvel financiado, que as pessoas estão acostumadas com o processo brasileiro de aprovação de financiamento, que é super burocrático, fala assim, nossa, mas isso vai demorar muito. Então, a gente pode dizer que do momento que ele te entregar a documentação, em 24 horas, em média, Exato. ele vai ter a pré-aprovação do financiamento dele. Sim. É isso. Muito legal. Gente, vão mandando as perguntas. Eu estou vendo que a gente está recebendo um monte de pergunta aqui. E daí no final eu vou juntar essas perguntas e vou trazer para elas também. Eu estou seguindo uma ordem, tanto das perguntas que eu já tinha para fazer para elas, até para vocês entenderem. A ideia desta live nasceu porque nós íamos nos juntar os três para fazer um material que a gente ia entregar para os nossos clientes que fizessem uma série de perguntas. Então, a gente tem um monte de cliente aqui que procura a Castanheira Martorani querendo comprar um imóvel, e daí chega em algum momento e fala para a Gorete, eu quero financiar o imóvel. Quando ele quer financiar o imóvel, a gente passa ele para a Aline. Para a gente não responder aquele monte de pergunta todas as vezes, a ideia era que nós criássemos um material para mandar para esses clientes no momento que ele fizesse a pergunta. Ele falou, já que nós vamos gravar um material, vamos fazer uma live, assim a gente já tira um pouco de dúvida das pessoas que quiserem acompanhar a gente, né? Eu estou super feliz, tem um monte de gente aí acompanhando a gente, tanto no Instagram da Castanheira Martorani, quanto no de vocês, quanto no YouTube. Então, tem um monte de gente aí que já vai captar as informações antes da gente fazer esse material. Mas, em paralelo, a gente sim está gravando esse material, esse vídeo para se transformar no material. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. Em média, quanto tempo leva do momento em que o cliente escolhe o imóvel até ele, de fato, ter a posse do imóvel? Em 3 situações distintas, tá? A primeira situação, quando ele compra à vista. A segunda, quando ele compra financiado, mas ele já tem uma pré-validação do financiamento. E uma terceira, quando ele quer comprar financiado, mas ele ainda não tem essa pré-validação do financiamento. Então, um tempo médio aí, só que é uma outra dúvida das pessoas, né? Eu ainda ontem falei com um cliente que é próximo de mim, e ele dizendo, olha, se eu começar a ver agora, eu vou tal mês para lá, eu já consigo ficar na minha casa? Eu disse, olha, eu acho que sim, mas quem pode te dizer isso com certeza é a Gorete. Então, conta pra gente aí nessas 3 situações, quanto tempo leva para um cliente fazer o processo de compra inteiro, por favor. Tá, então vamos lá, tá fácil. A vista é de 15 a 20 dias. Quando é financiado, que já tem a pré-aprovação da Aline, entre 30 e 45 dias a gente já pega a chave daquele imóvel. Ótimo. Quando a pessoa não pré-validou, pode demorar muito mais. A gente falaria no mínimo de 45, podendo chegar a 70 dias, mais ou menos. Mas eu tenho um maior problema aí, porque o que acontece? Eu ponho a oferta, o cliente precisa de financiamento. O dono do imóvel tira aquele imóvel do mercado, concorda? Ele tem um contrato válido, então ele tem que tirar aquele imóvel do mercado. Perfeito. Quando a pessoa não está pré-validada, eu
de qualquer maneira, eu tenho que pôr uma data estimada de fechamento. Vamos imaginar que eu ponha 60 dias. E vamos imaginar que esse cliente demore para mandar para a Aline a documentação. Lembra? Porque ele não entende, ele não sabe, ele não pré-validou antes e tudo. Então, assim, quando chega na mão dela, se passou 30 dias, a gente não consegue fechar em 45. Então, o pior da história toda é assim, o dono do imóvel, ele vai cancelar o nosso contrato, porque ele não quer ficar esperando mais tempo. Claro. Então, assim, não tem como a gente comprar um imóvel sem pré-validar, porque o próprio comprador não vai conseguir comprar aquele imóvel, por mais que eu faça. Então, a pré-validação é 100% importante. E até porque o vendedor, às vezes, nem mostrar a casa consegue sem a carta de pré-aprovação antes. Muitas vezes, para o dono do imóvel aceitar, ele quer ter certeza que ele está pré-aprovado, o comprador. Sim, faz todo sentido, né? Porque ele, para tirar o imóvel do mercado sem ter a certeza do pagamento, não faz sentido algum, né? Ele precisa ter Ele prefere não vender para nós. Sim, claro. Ele vai vender para um outro que já está pré-qualificado. Entendi. Muito bom. Aline, hoje, quanto que é a entrada mínima que os bancos têm pedido para aprovar o financiamento para estrangeiros? E daí brasileiro, gente, entra na categoria estrangeiros, tá? Exatamente. E todo mundo fala, não, mas eu sou brasileiro. E daí o outro vira para mim e fala assim, não, mas eu tenho passaporte italiano, eu tenho que ser diferente. Eu falo, não, exatamente. Eu tenho passaporte brasileiro e italiano. Tanto faz, pode ser canadense, inglês, tanto faz, é estrangeiro, brasileiro. É estrangeiro. Ou é americano, ou é residente, ou é estrangeiro. Claro. Hoje tem programas a partir de 20% de entrada. Gente, isso é inacreditável. 20% para estrangeiro de entrada. Não existia antes. Muito bom. Muito bom. Sim, 20% é uma opção só. Quando a pessoa pode dar 25% de entrada ou mais, aí a gente cria um leque de mais opções. Mas aquela pessoa que quer começar com o mínimo de entrada possível é 20% hoje. 20% hoje, que beleza, hein? E qual é a entrada média, na verdade, que os bancos pedem? Porque eu entendo assim, 20% entra numa característica de cliente, né? Mas em média, quanto que os bancos pedem hoje de entrada para fazer um financiamento? Em média, hoje, a maioria dos clientes dão 25% de entrada. Alguns 30%, mas diria que a maioria seria 25%. A maioria 25%, que maravilha, hein? E daí, falando em taxa de juros, dependendo da entrada, vai ter uma variação na taxa de juros, certo? Certo. São várias coisas que afetam, porque cada programa, cada banco tem seus critérios. Por exemplo, o que tem 25% de entrada, a gente tem um programa que é excelente, a taxa de juros ainda estão começando nos alto 4%. Okay. Mas, por exemplo, esse programa é 25%, mas o valor mínimo financiado é 250 mil. Então, se a pessoa quer uma variações. Começa as variações. Entendi. Então, não é só o cliente, o imóvel também. Aí o cliente quer um apartamento. Mas eu quero, de repente, o financiamento mínimo é 100 mil. Tem esse aqui de 20%, que a taxa é mais alta. Okay. Mas com 25%, tem essas outras opções aqui. Com uma taxa melhor. Com uma taxa melhor, exatamente. Se der 30%, às vezes não muda muito. Às vezes não muda muito. Por isso que a gente dá várias opções. Tem cliente que consegue comprovar renda, tem cliente que não. Então, tudo isso vai afetar na hora de esse programa, essa entrada, essa é a taxa de juros. Entendi. E vamos falar assim, numa taxa média hoje aí, desses 25% de entrada. Vamos pensar que a entrada média está em 25%, então uma taxa média hoje seria de quanto ao ano? Olha, vamos colocar aí entre 5 e 7 mais ou menos, que as taxas de juros deram uma aumentadinha. Deram uma aumentadinha. Mas para alguns programas,
Aliás, alguns programas hoje, como eu falei para vocês, hoje tem programa para estrangeiro com 25% de entrada, que a taxa está menor do que para residente. Uau! Nós estamos num momento de mercado que tem que aproveitar. Ainda está muito bom. É Uhum. mesmo. Eu acho ótimo que você fala isso, porque eu falo isso para os meus amigos. Eu falo assim, gente, vocês precisam entender, a gente está num momento maravilhoso no mercado. Existe um hiato, eu sempre falo isso em toda negociação imobiliária, que é um momento onde começa a recessão, que é o nosso caso agora, né? Aumento em taxa de juros, tal. O mundo está assim, né? O mundo todo. Mas o mercado ainda está aceitando muita coisa. Então, é um baita momento. Você tem produto, você tem taxa boa e você tem condição de aceitação de financiamento, né? Então, é de fato um momento muito oportuno aí para a compra de imóveis, né? E as pessoas às vezes falam para mim, não, eu vou esperar o dólar cair. Eu falo, olha, eu montei a imobiliária porque em 2015 eu fui comprar um imóvel em Orlando e daí eu olhei e falei assim, eu vou esperar. Depois deu um monte de problema, né, obviamente. Mas eu me lembro de em algum momento eu falei assim, eu acho que eu vou esperar o dólar cair. Depois eu caí em mim, que desde que eu nasci, eu acho que eu nunca vi o dólar cair, a não ser forçado pela economia, né? Para algum movimento econômico. Mas assim, naturalmente, eu nunca tinha visto o dólar cair. Então acho que é melhor tomar uma decisão agora mesmo. Mas vamos lá, continuando aqui, meninas. Aline, além da entrada, o comprador tem algum outro custo? A entrada e, obviamente, depois das parcelas, ele tem algum outro custo inicial na compra do imóvel? Sim, existe o que a gente chama de gastos de fechamento. Okay. O que são esses gastos de fechamento? É taxa de cartório, é taxa de governo, é taxa de pré-pagos de IPTU seguro, é taxa de financiamento, é avaliação do imóvel, que dá, bem mais ou menos falando, porque isso depende do valor do imóvel. Por exemplo, uma avaliação de imóvel aqui, mais ou menos falando, custa uns $600. $600 de imóvel de 150 mil é uma coisa, $600 de imóvel de 2 milhões é outra. Mas bem mais ou menos, vamos colocar uns 6%, só para ter uma base, mais ou menos. 6% de total aí. Com tudo incluído do que o comprador vai gastar. Exatamente. Já pensando nos custos de cartório, do equivalente, né? Da companhia de títulos, etc. O que eu acho que ainda é muito bom, não é, Leandro? Comparado com o Brasil? Na verdade, esse percentual é um percentual que ele é muito parecido no mundo inteiro. Tá? Quando você pensa em Brasil, ele fica entre 3% e 6%. Quando você pensa em Itália, ele fica entre 3% e 6%. Aí nos Estados Unidos, obviamente, eu quis confirmar isso com a Aline, mas também fica entre 3% e 6%. É um percentual que não tem jeito, né? Quando a gente fala de financiamento, aqui no Brasil, os bancos cobram entre 2 e 4 mil reais aí também para fazer uma avaliação de imóvel. Então, é um valor que é o que a Aline falou agora, né? Quando a gente pega esse valor, que é um valor, uma parte dele é um valor fixo, num imóvel de valor menor, ele acaba sendo um valor mais expressivo. Quando a gente traz isso para um imóvel de 5 milhões, ele fica inexpressivo, porque algumas taxas são fixas, como o registro, como a avaliação. Mas, de fato, é um valor muito pequeno. Eu recebi uma pergunta aqui, essa eu vou emendar. Essas taxas, elas podem ser embutidas no financiamento? Não, na maioria das vezes, não. Você tem que pagar no fechamento, na entrega das chaves. E é uma taxa que tem que pagar cash junto com a, vamos dizer, com a entrada, né? Com a entrada. Então, quando eu vou pré-aprovar um cliente, ele tem que ter, no mínimo, mais ou menos aí uns 26% do valor do imóvel. Aí tem alguns financiamentos que pedem que a pessoa tenha uma reserva, ok? Que depois que ele foi lá, deu a entrada, deu os gastos de fechamento, que sobre dinheiro da conta dele, por exemplo, para pagar a parcela por 12 meses. Tem uns que não. Tem uns que são 3 meses, tem uns que pedem 0. Então, tudo isso, quando a gente pede os extratos bancários para os clientes, às vezes o cliente me manda só uma conta. Acha que, não sei se mostrar tudo, mas para a gente dar no mesmo. Mas quando a pessoa tem mais reservas, ok. Aí eu posso colocar no banco A, B, C, D. Então, tudo isso conta. Entendi, perfeito, muito bom.
Acho que tem um monte de gente fazendo essa pergunta gente, ela às vezes é uma pergunta muito óbvia, mas é muito óbvia para a gente que trabalha com isso, tá? É a pergunta, de fato, que a gente mais responde na Castanho Martorani, acho que desde que começou a imobiliária. Se os valores são em dólares ou em reais. Gente, vamos lá. Todos os pagamentos de imóveis, aí eu não vou nem falar do financiamento ainda, mas todos os pagamentos de imóveis são sempre na moeda onde o imóvel está localizado. Então, quando a gente fala de um imóvel nos Estados Unidos, todos os valores e os pagamentos são em dólares. Quando a gente fala na Itália, em euro. Quando a gente fala no Brasil, em real. Então, existe essa distinção. E os financiamentos bancários feitos com alienação, como os bancos fazem, eles sempre são feitos no local onde o imóvel está. Então, o financiamento de um imóvel nos Estados Unidos é feito por um banco americano. O financiamento de um imóvel na Itália é feito por um banco italiano e no Brasil por um banco brasileiro. Essa é uma dúvida que muita gente tem, tá? Então, é importante entender que isso é segmentado aí pelo local onde está o imóvel. O pagamento é feito na moeda daquele lugar. Exatamente. É isso, certo? Não falei nenhuma bobagem. E puxa minha orelha se eu falar bobagem. Não. Até por isso que um dos critérios de todos os financiamentos é que, eventualmente, a pessoa tem que abrir uma conta de banco aqui. E não pode ser online banking, tem que ser banco que você pode depositar dinheiro, até porque muitos exigem que o financiamento seja um débito automático numa conta aqui. Perfeito. Então, já aproveitando, agora, é possível fazer esse processo todo sem sair do Brasil, correto? É possível, sim. É possível. No caso do Brasil, hoje, a melhor maneira de abrir uma conta aqui é no Banco do Brasil, porque eles abrem aí do Brasil, eles abrem aqui na agência de Orlando, no Banco do Brasil Américas. Mas a gente tem outros contatos aqui, falou assim, olha, pode abrir no Banco do Brasil América? Acho que aproveitando, a gente não tem predileção por banco nenhum aqui, tá, gente? Não, desculpa, é verdade. O papel da Aline é encontrar o melhor caminho para não precisa pedir desculpa, mas eu acho que a sua dica é maravilhosa. É possível abrir uma conta independente do financiamento, eu acho que é isso, né? O financiamento pode ocorrer no banco que for, mas abrir uma conta para fazer a gestão do seu dinheiro dos Estados Unidos, é possível abrir uma conta no BB América sem sair do Brasil, o que é muito bom. E a gente tem outras recomendações também para aquele cliente que não pode vir. A gente tem acesso a bancos que a gente pode ajudar o cliente a abrir essa conta. Perfeito. E ele consegue fazer tudo sem sair da casa dele. Mas muitos escolhem vir, mas tem essa opção de fazer os dois. Mas eu vou te dar um número interessante, Aline. 75% das vendas da Castanho Martorani o cliente compra sem visitar o imóvel. 75%. É um número surreal isso. 45%. Impressionante. É bastante. Impressionante. Assim, impressionante. E a gente criou, na verdade, alguns caminhos, e acho que esse foi o grande desafio do nosso negócio, lá no começo, em 2015, que foi criar caminhos para que as pessoas, de fato, conseguissem fazer essas compras sem sair da casa delas. Então, hoje, eu não vou afirmar que em 100% dos locais que a gente vende, porque eu posso cometer um equívoco, mas eu posso dizer que em 99% dos locais que a gente comercializa imóvel, a pessoa consegue comprar o imóvel sem sair da casa dela. A gente faz visita virtual. Bom, a Gorete é especialista no assunto. Visita virtual. A gente faz muito. Não, o cliente consegue olhar, se ele quiser, a água escorrer no ralo do chuveiro pela visita virtual. Tem imóvel que o sujeito fala assim, eu estava lá olhando a casa de não sei quantos milhões de dólares, eu quero ver se a água do chuveiro escorre para o ralo, se está feito direitinho. E a gente vai mostrar para ele que a água escorre para o ralo. Gente, tem bastante gente perguntando na questão de tal banco faz. Eu não vou responder para vocês quais bancos fazem financiamento, quais não fazem, porque como a gente disse aqui no começo, mas vou reafirmar porque é uma informação muito relevante, para cada situação vai ser o melhor caminho vai ser com um banco diferente. Então é importante que quando quero comprar um imóvel, vai falar com a gente vai pôr a Aline para orientar a necessidade de cada um dos clientes,
direcionando para o melhor caminho possível aí, tá? Então não vou responder se banco X faz, E a gente até vai ficar aqui a porque noite inteira respondendo se É cada verdade, E banco até é faz. verdade porque, mesmo. e até porque não são bancos. É. São como se fossem investidores que a gente tem acesso, porque a gente é licenciado. Você vai ligar lá, a pessoa não faz financiamento, entendeu? A gente é licenciado, que a gente tem um grupo de investidores diferentes, mas não é um banco, banco que você entra lá. Muitos dos financiamentos para estrangeiro hoje não são feitos por bancos, são feitos o que a gente chama aqui de lenders, que é só para Ótimo. financiamento. Aham. É bem por aí mesmo. Muito bom. Bom, Acho que essa é uma informação interessante, porque ainda é uma coisa muito pouco praticada no Brasil, né? São os grupos de investidores que se juntam para emprestar dinheiro para alguém comprar um imóvel, para quem pra aham, entender um pouco melhor o que são os lenders, né? A Aline vai me Aham. corrigindo se eu estiver errado. lembra. Mas basicamente são grupos de pessoas que querem investir um dinheiro, se juntam, montam como se fosse uma financeira, esse dinheiro é Aham, é uma É emprestado uma financeira. financeira, uma É. financeira Aham, para comprar um imóvel, o imóvel fica em garantia do empréstimo e isso não é aham, necessariamente feito por um banco, é feito por uma financeira de pessoas que se uniram para aquele aham, propósito, aham, né? Ô, Gu, aproveitando que a gente está falando aqui dos imóveis, conta um pouquinho aham. para a gente de qual a predileção dos brasileiros na escolha do imóvel. Qual o tipo de imóvel? Quer dizer, o imóvel para moradia, para vacation, para investimento? Bom, a maioria hoje das pessoas que nos procuram, eles estão buscando o short-term rental, né? Que seria o aluguel por temporada. Mas também muita gente interessada em vir para cá. Então, ter a second home, que a gente chama uma casa de férias para a família, também na mesma situação. Ou eles vêm com a família, ou eles também querem deixar nesse short-term rental, que eles podem deixar alugado quando eles não estão aqui. uhum. A gente pode dizer, então, que hoje o misto entre investimento e férias compõe a grande maioria, né? A Um grande imóvel que é maioria. vacation nas férias, mas é investimento quando o sujeito não está utilizando, É. né? Então, e também eu vou dividir essa parte do investimento em duas, porque tem o investimento que você deixa a casa alugada por períodos curtos, de semana, 15 dias, um mês, e também Ok, tem um investimento que eles podem deixar alugado o ano todo. A gente tá, busca um inquilino e ele vai ter essa renda mensal. Pode não ser entendi. tão grande quanto a locação por temporada, mas é mais tranquila. A E qual que é o administração é perfil mais desse tranquila. imóvel? Qual que é o perfil, a característica? Eu sei que eu sei que tem uma variação muito grande, mas qual é se a gente fosse determinar assim, olha, o brasileiro busca uma casa que é townhouse, tem X quartos e fica num condomínio perto de algum lugar. Conta um pouquinho para a gente dessa característica, de forma ampla, obviamente, do imóvel que o brasileiro mais busca. Então, como casa de aluguel por temporada, é o que você Isso, está perguntando. Tá. isso. Uhum. Normalmente, são casas ou townhouses que o brasileiro gosta de ter, casas maiores, né? Onde ele pode vir com a Uhum. família, com os amigos e também Ok, deixar alugado. ok, Normalmente perto da Disney, que é a tá. preferência. Quando a gente fala de Ah, Disney, estamos falando de Magic Kingdom, né? Magic Kingdom, não, Disney em forma geral, porque Em essa forma área do geral. a área do Magic Kingdom é uma área que cresceu muito e Ok, tem muita residência permanente, mais residencial. ok. Essa área de Kissimmee, que é uma área também próximo dos parques da Disney de forma geral, essa área, sim, é uma área que o brasileiro gosta muito de investir, que é essa Legal. região de Kissimmee, vindo para Uhum. Orlando. Ah, muito bom. Hoje, por acaso, eu falei com uma pessoa que me disse que vai sair um condomínio novo ali perto do Walmart de Kissimmee, ali acho que é 192, né? Então, Perto 92. daquele lugar que faz shows medievais. Isso, isso. Hoje eu falei com uma Orlando, pessoa que gente, falou que vai está sair um condomínio crescendo lá. muito, eles não estão parando. Tem um novo empreendimento também chegando perto do SeaWorld, que vão ser de Ó, casas.
e tem um outro chegando na International Drive que vai ser um misto, casa, casa geminada e apartamentos super modernos. Vai estar lindo. Aline, voltando um pouquinho para o financiamento, quais são os documentos que o comprador precisa apresentar para conquistar esse financiamento? O que ele precisa te entregar de documentação, de fato, assim, dando nome aos bois? Ok. Primeira coisa, passaporte válido. Não existe nenhum programa que você possa comprar sem ter um passaporte válido. Então, isso é sem passaporte, sem financiamento. Alguns pedem visto de turista válido, outros não. Ok. Se a pessoa tiver, abre mais oportunidades. Então, é melhor ter do que não ter. Ok? Alguns pedem. Bom, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Continua. Então, o visto, aí o outro vai ser os extratos bancários, ok? Extratos bancários, geralmente a gente pede de 1 a 3 meses, ok? Perfeito. De extrato bancário. E quando a gente fala extrato bancário, a gente está falando de... A gente não está procurando a renda da pessoa. A gente está procurando ativos e origem de ativos. Então, se o dinheiro está em investimento, a gente precisa da conta de investimento. Se o dinheiro vai vir da conta da empresa, a gente precisa do extrato da conta da empresa. E uma coisa bem importante que a gente olha são os depósitos. Tá. Por quê? Porque vamos supor que você mostra a sua conta do Bradesco. Aí chegou lá 200 mil reais. Aí está escrito lá Maria. Ok, quem é Maria? Tem que ter toda uma documentação. Vendi meu carro. Cadê a documentação do carro? Então, nos extratos que a gente vai ver, a gente vai perguntar sobre os depósitos. O que já estava lá, não importa de onde veio. Mas se teve um depósito alto, a pessoa não pode juntar o dinheiro debaixo do colchão, colocar no banco e apresentar que não tem jeito. Entendi. Aí a gente manda uma aplicação para o cliente, onde ele vai colocar onde ele trabalha, a renda dele. Quando pede comprovação de renda, quando a pessoa é empresário, a comprovação de renda não é por imposto de renda. Tá. 99% das vezes, todos os financiamentos hoje usam uma carta do contador. Uma carta do contador. Onde o contador vai declarar a renda daquela, onde que a empresa que a pessoa é dona, desde quando tem a empresa, quando a empresa tem que ter, ou a pessoa tem que ter na profissão 2 anos. Tá. E ontem eu tinha uma empresa de construção, hoje eu sou advogado. Só há 3 meses a gente não pode contar essa renda. Quando vai ter uma comprovação de renda. Tem que ter história de 2 anos. Vamos só para a gente falar, que seria a minha próxima pergunta, acho que é complementar a isso. Explica um pouquinho para a gente aqui quais são os comprovantes de renda aceitos e quais são os comprovantes não aceitos. Principalmente falando aí em prolabore, salário, dividendos, porque isso é um dos assuntos que mais gera dúvida na turma aqui. Ok. Quando a pessoa é salário, uma carta do empregador, às vezes a gente não precisa dessa carta, dependendo da empresa, mas a gente vai basicamente pelo contra-cheque da pessoa. Ok. Então, simples. Quando a pessoa é empresário, a gente já envia para a pessoa falar com o contador o modelo da carta que o banco pede. E na carta vai falar que que Leandro é dono da empresa tal, ele recebeu em 2020 tanto da empresa líquido. Então, a carta é bem simples, de certa forma. E não pedimos imposto de renda. E daí não pede imposto de renda? Não. E os bancos, em geral, os bancos ou os lenders, em geral, aceitam essa documentação dos contadores daqui? Uhum. Sim, até porque aqui também existem programas que a gente pede para residente, pede imposto de renda, tem programas que não, porque a gente sabe que é normal quando a pessoa tem uma empresa que vai jogar todas as despesas
na empresa. Então, são maneiras alternativas de comprovar a renda. A pessoa está dando uma entrada maior do que o financiamento que pede tudo isso. E a entrada, o tipo de renda que a pessoa comprova vai alterar o valor da entrada? Não necessariamente. Percentual, vai, da entrada. Ok. Desculpa. É questão de qualificar. Porque, por exemplo, Tá. se você é uma pessoa que você tem muito dinheiro no banco, mas o seu salário hoje, você não tem como comprovar renda. Vamos supor, Tá. ok? Você, por algum motivo, não tem como Vendi comprovar. uma empresa no passado, tem um monte de dinheiro, mas não tem o tá, receita tem uma recorrente. profissão nova, ou você é salariado. Ok. Se você não consegue comprovar renda suficiente, você vai para um programa que não precisa de comprovação de renda. Mas, para você Perfeito. qualificar baseado na sua renda, basicamente, no mínimo 2 vezes a parcela, mas eu diria mais para 3 vezes a parcela do financiamento. 3 vezes a parcela de renda recorrente. Por exemplo, se você tem uma renda de, vamos lá, vamos falar em dólar, de $6.000, você qualificaria mais ou menos para uma parcela aqui de $2 a $3.000, mais ou menos falando. Entendi. Isso em linhas gerais, né? Em linhas gerais, sim, mas pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. Uhum. Legal. Tem uma dúvida que já estava aqui no meu pipeline, mas uma pessoa também perguntou agora, então já vou aproveitar. Imóveis novos, lançamentos, como que funciona o financiamento? É a mesma coisa de certa forma. A única diferença, a gente, por exemplo, a gente tem várias construtoras que a gente faz financiamento, casas novas. O que acontece é que as construtoras querem que... Porque a gente faz uma pré-aprovação, certo? Uma vez entra em contrato, a gente submete o financiamento para ser processado. Onde o que a gente chama de underwriter vai lá e aprova com condições. Então, mesmo que a casa vai ficar pronta ano que vem, a pessoa tem que demonstrar que ela tem o dinheiro hoje. Não é ano que vem eu vou ter o dinheiro. Porque a construtora quer ver da pessoa licenciada do lendo, do banco, que está que pelo menos os ativos estão ali em ordem, que essas condições o cliente tem. Não de mim, não do cliente, mas do... Ele poderia pagar a entrada durante o período de construção ou não? Ele tem que pagar a entrada cash? Ele não paga, ele demonstra que ele tem. Então, que hoje, para ele ter uma carta de pré-aprovação, para ele entrar em contrato, ele tem que ter esse dinheiro. Ele já tem que comprovar ali. Às vezes acontece, depende de... tô em contrato, tô vendendo o imóvel agora. Aí a gente dá uma pré-aprovação com a condição que ele está vendendo o imóvel, mas tem que estar bem claro para a construtora e para o vendedor da casa. Entendi. Perfeito. Complementando uma dúvida anterior, é possível fazer o financiamento mesmo sem visto, correto? Sim. A gente tem muito cliente que procura a gente num momento onde está tirando o visto ou está num processo de cidadania e quer fazer o financiamento. Isso impacta em alguma coisa no processo de financiamento? Tem financiamentos que pedem vistos. Tem financiamentos que não. Então, uma das coisas que a gente conversa com clientes é isso. Certos vistos tem mais opções de financiamento do que outros. Financiamento é uma coisa bem individual. Por isso que tem que sempre a gente dar uma geral, que é educar as pessoas, mas não só porque o vizinho fez não quer dizer que é o mesmo para você. Então, até quando as pessoas moram aqui, uma das primeiras perguntas que a gente faz para o cliente é o status. Porque dependendo se tem visto, do visto, são financiamentos diferentes. Entendi. E a gente poderia considerar que a pessoa que não tem o visto, por exemplo, ela seria prejudicada em taxa de juros, em alguma coisa ou não? Os melhores juros pedem visto. Os melhores juros pedem visto. E o tipo de visto pode alterar alguma coisa na questão dos juros? A maioria dos financiamentos não gosta muito do visto F1. O visto de turista é, de certa forma, o mais fácil. O mais fácil?
de Explica certa o que é forma. o visto F1, que esse eu também não sei. F1 é o de estudante. Ah, de estudante, perfeito, perfeito. Faz todo sentido. Porque fica também, ok, a pessoa vai vir aqui e vai estudar. Como é que vai ficar a empresa lá? São várias outras perguntas que surgem com esse tipo de visto. Mas, Entendi. se é o caso, fale comigo, a gente conversa. Mas, em Vai geral, encontrar um caminho. existe um caminho. Mas, em geral, os financiamentos que a gente está mais focando hoje é aquele que está com visto de turista. Perfeito, perfeito, muito bom. Duas coisas. Tá. O Goretti de volta com a gente. Duas coisas. Existe um limite de número de financiamentos que uma pessoa pode fazer ou não existe nenhum limite? Não necessariamente. Tem alguns programas que limitam a 10, por exemplo. Tem outros que não, desde que você mostre que você tem capacidade, não tem Ok. problema nenhum. Uhum. E existe uma idade máxima para fazer o financiamento? Não. Você pode estar com Aqui- 80 e fazer um financiamento para 30 anos. Aqui é incrível. Se você tem 90 anos e trabalha e tem um salário fixo, você consegue um financiamento. Uau! Quer É dizer, incrível. o banco, os financiadores consideram que você vai viver até os 120 anos. Se com 90 eles te Não, dão na financiamento pra realidade, eles confiam que isso vai depois para os herdeiros e os herdeiros Eles vão vão continuar. refinanciar vão cumprir ou vão o vender a contrato, propriedade, eles ficam com a parte deles. Alguma Mas coisa no rola. final é isso mesmo, né? Se executar o contrato, eles vendem a propriedade, pagam o banco e uma parte vai ficar para eles, né? Exatamente. Eu vou entrar agora em algumas perguntas aqui que a gente recebeu. Uma delas, daí, Goretti, para você. Quais são os melhores bairros? Eu estou olhando aqui porque eu estou monitorando por uma outra tela, tá, gente? Claro, claro. Quais são os melhores bairros para comprar imóvel? Para vacation, para moradia e para locação tradicional? A vacation continua sendo Kissimmee, porque a Perfeito. legislação de Kissimmee permite esse aluguel por temporada. Ótimo. Orlando, algumas áreas de Orlando também permitem, e eu gosto muito quando a gente consegue um imóvel dentro da área de Orlando, porque você tem Disney Universal, os outlets, fica tudo meio perto, o que é muito bom. Perfeito. A nível de residencial, hoje, Orlando, Dr. Phillips, né, seria o bairro. Metro Oeste também é muito procurado, que são áreas mais simples, mas muito boas, porque as escolas são muito boas. E lembra que aqui o seu filho vai estudar onde você mora. E é grátis e as escolas são maravilhosas. Incrível. Então vamos lá. Tô pensando em mandar meu filho morar na sua casa. Manda ele para cá. Aí. Pode mandar esse fofo. Então, aí nós vamos ter o Windermere, que é uma área muito procurada. Brasileiro ama o Windermere. O Windermere tem 12 lagos que se conectam. Então, para quem gosta de atividades aquáticas, é perfeito. O Windermere é maravilhoso. Uma área também muito procurada, porque é uma área nova nessa região de Orlando, é o Winter Garden. É tudo muito novo, casas novas. E aí a gente vai também para uma região chamada Lake Nona, que muita gente gosta. É um pouco mais afastado, mas é uma área residencial procurada. Agora, a nível de investimento, eu já diria que essa região do Metro Oeste, Hunters Creek, que são áreas boas, escolas boas, não tão cara, então você consegue comprar um apartamento hoje por torno de 200, 250 mil e ter uma boa renda mensal. Legal, hein? Uhum. Muito, muito bom. Aline, todos os financiamentos são sempre em 30 anos? 99% das vezes sim. A maioria. Mas não quer dizer que a pessoa tem que ficar 30 anos pagando aquele imóvel. Era a segunda pergunta, vai lá. Você já adiantou. Isso. Ok. Tem alguns que tem multa, ok? Da pessoa quitar antecipadamente. Mas quando tem,
vai de 3 a 5 anos, geralmente, nos primeiros 3 a 5 anos tem uma multa. Mas é uma pergunta que eu faço para o cliente também. Quanto tempo você pretende ficar com o financiamento? A gente não sabe o futuro, mas para guiar o cliente no melhor programa possível. Mas depois disso, o cliente pode ir amortizando, pode e deve. Todo o dinheiro que ele manda adicional vai direto para o principal. Perfeito. Como que funciona? Você falou da vistoria, né? Todos essa aqui acho que eu recebi umas 20 vezes essa pergunta. Todos os financiamentos têm uma vistoria e essa vistoria garante que o imóvel está em bom estado, né? As pessoas assistem muito os programas de venda de imóvel aí na televisão, super atuais e falam bastante das vistorias, né? Aqui são duas coisas, porque tem uma que é a inspeção, ok? Que não é do financiamento. Essa é feita... Perfeito. Deixa eu voltar, então. Eu ia tocar no mesmo ponto da Aline. Existe a inspeção. Então, quando a gente está comprando o imóvel, nós queremos ter certeza para o nosso cliente de que o imóvel está em ótimas condições. Então, nós sempre orientamos o cliente a pedir uma inspeção da casa. Inspeção vai ver elétrica, tubulação, estrutural, telhado. Então, fazemos essa inspeção. Nesse meio tempo, a Aline está fazendo o financiamento. O banco quer ter certeza de que o imóvel existe, está em boas condições, não está deteriorado, ou não tem nada contra o imóvel. E aí, uma dupla validação e quanto ele vale. Porque a inspeção é para o cliente. Ele que vai escolher o inspetor, para a segurança do cliente. Às vezes, você precisa também, quando você compra uma casa que foi construída há 10, 15 anos, dependendo de quanto tempo foi construída, quando você compra uma casa financiada, você tem que ter um seguro. O banco pede que a pessoa é obrigada, parte do processo de financiamento, a gente vai ajudar o cliente a escolher um seguro. Muitas vezes, a companhia de seguro vai pedir essa vistoria, essa inspeção, para poder assegurar a casa. Mas o banco não pede isso. O banco vai fazer a avaliação do imóvel. Com um avaliador terceirizado, onde ele vai avaliar. Ele não vai ver se tudo está perfeito. Ele vai ver se o imóvel está decente. E se vale o valor que ele vai emprestar. A gente só tem mais 6 minutos aqui. Passou tão rápido. 2 minutos, a live só dura 1 hora. Vamos lá, eu vou responder uma pergunta que é para mim aqui, na verdade. Quais países financiam para brasileiros? Financiam imóveis para brasileiros. Gente, o financiamento para brasileiros dos países que a gente comercializa, Estados Unidos e Portugal, num sistema muito parecido, tá? Basicamente, tudo que a Aline contou aqui, Portugal seria parecido, com a diferença que hoje a taxa de juros média de Portugal está um pouco mais baixa que dos Estados Unidos, está perto de uns 3%, 2,5% ao ano para estrangeiros, tá? Mas o resto, basicamente, salvos algumas características de lá, são as mesmas. Outros países que não financiam para brasileiros, como a Itália, por exemplo, a gente sempre tenta buscar alternativas de imóveis com construtoras que fazem parcelamento para brasileiros ou para estrangeiros, aí, quando a gente também comercializa para pessoas que não vivem no Brasil. Os parcelamentos, na grande maioria das vezes, têm um prazo um pouco menor, mas, em contrapartida, tem uma taxa de juros um pouco melhor. Então, é um caminho muito legal e que a maioria das pessoas que perguntam isso estão pensando na questão de investimento para vacation e aquele uso misto, né, de investimento e diversão, e isso viabiliza esse tipo de investimento na grande maioria das vezes. A última pergunta aqui, Aline, é possível fazer o financiamento pessoa física com mais de uma pessoa no financiamento e também na pessoa jurídica? Sim. Pode colocar até 4 pessoas no financiamento. O financiamento... Isso vai ser em pessoa física, certo? Na física. Mas, ok. Em geral. Porque se o financiamento, ele não vai ser em pessoa jurídica, ok? Perfeito. Você pode colocar a escritura do imóvel na pessoa jurídica para certos tipos de financiamento
E as Ok. pessoas que têm uma certa porcentagem da empresa, que pode ser até 4, entram no financiamento. E eles vão fazer esse financiamento na pessoa física aí naquele momento, certo? Os donos E da eles estão empresa. comprando um garantir. ativo para a empresa, né? Isso. Exatamente. Na realidade, você toma a titularidade do imóvel em nome da jurídica, Uhum, mas quem é responsável pelo pagamento é a física, uhum. Perfeito. que faz maior Meninas, a gente sentido, né? faz todo sentido. Mas a gente vai ter que se despedir. Faltam 3 minutos Ah, para encerrar aqui. Eu me comprometo a voltar, porque tem um monte de pergunta que, na verdade, não é exatamente sobre o financiamento, mas é sobre a compra de imóvel nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Então, eu me comprometo a fazer uma nova live com a Gorete e com a Aline, se aceitarem o meu convite, para a gente falar mais um pouquinho aí sobre a compra de imóveis internacionais. Quero agradecer todo mundo que assistiu a gente. A gente, a princípio, queria só criar um material muito legal para compartilhar com os nossos clientes e acabou se transformando nesse evento gostoso. Meninas, Aline, Gorete, brigadaço. Foi demais estar aqui com vocês. Obrigada Foi um a prazer, você. viu? Obrigada a você, a todo o seu público, que é maravilhoso. E conte com a gente aqui. Nós estamos aqui em Orlando realmente nos dedicando aos clientes. Obrigado, obrigado. É uma delícia trabalhar com vocês, contar com gente tão competente. A Aline, que chegou há menos tempo aí na turma, muito bem-vinda. Espero que a gente faça muitos negócios juntos, principalmente para trazer um serviço de altíssima qualidade para os nossos clientes. E, Gorete, amanhã de manhã eu despacho o Leozinho para ir para tua casa, tá? Pode mandar, aqui Tchau, tem um gente. quarto para ele. Obrigado, obrigado. Um beijo Obrigada. grande. Beijo. E em breve a gente volta para continuar falando mais sobre imóveis internacionais. Tchau, tchau. Combinado. Tchau, tchau. Tchau.